Para nós abrirmos a palavra do Senhor, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Queria pedir para o Alex que está lá em cima, né? Coloca um slide para nós, Alex, por favor. Está na área de trabalho aí. Eu não sei se ele está me ouvindo. Está de fone. Sai. Aí, obrigado. Irmãos, já vamos ler o texto, tá? Antes nós vamos então pensar em algumas coisas que nós trabalhamos ao longo desse trimestre todo, que a nossa revista, então, ela falou sobre os conflitos da vida e diversos foram os temas que nós tivemos a oportunidade, então, de abordar aqui, e alguns deles, então, foram um pouco complexos para nós, né? Eu acho que não foi mesmo, Juliano. Deixa eu tentar ligar e desligar de novo. Não. Aí, foi. Posição. Quais foram os temas mais difíceis que você se lembra que nós trabalhamos neste trimestre? Você lembra de algum? Falamos de conflitos da vida, aquilo que para você foi o mais complicado de se pensar, complicado de você ouvir. O que você lembra? Alguém pode me ajudar? Os professores são os últimos. Aguenta aí, Paulo. Jatir também se ajudou. Alguém se lembra? Um tema que vocês ouviram ao longo do trimestre? Algum? Nenhum, verdade? Eu trouxe uma lista aqui então para ajudar. Pra você pensar. Vamos ver se vai. Passa para nós aí, Alex, por favor. Pode passar os 6. 1, 2. Alguns dos temas que nós trabalhamos, né? Ansiedade, culpa, vícios, enfermidade, luto, depressão e o último, finanças. Tem mais um ali. Finanças e consumismo. Qual desses foi mais difícil para você? O que você acha? Alguém me ajuda aí para a gente pensar? Luto? Algo bastante difícil da gente passar, da gente viver, né? Superar. O que mais vocês acham que foi difícil de pensar? Ansiedade. Algo que tem sido, sempre foi, né, presente, mas talvez mais recorrente. O que mais? Já foi um do grupo DK, no grupo DK, agora do grupo DK. Quem me ajuda aí? Para vocês aqui, desse lado, mais difícil. São temas delicados, né? Que quem está passando por esses momentos, né? Às vezes não conosco, mas às vezes até na família nós temos, né? São coisas difíceis de nós superarmos, né? De você passar, porque aquilo te envolve, né? Emocionalmente você ali está presente, então aquilo muitas vezes desgasta, né? Suga a sua energia, porque você quer que aquilo se resolva, e às vezes não acontece da forma ou no tempo que você quer. Mas o que é mais importante da gente pensar sobre esses temas, que são alguns daqueles que foram tratados, né? A nossa revista tinha 17 lições, eu coloquei só 6 temas que estavam então nas lições. E todos esses temas, eles têm um propósito, né? Assim como qualquer momento que você então se reúne como igreja para você poder estudar, para você discutir, para você trabalhar, né? E temos momentos então que nós temos perguntas, que nós interagimos, para nós podermos tirar outras dúvidas. E isso tudo tem um propósito, e o propósito é que você esteja capaz de então aconselhar as pessoas
através daquilo que você aprendeu. É para que você possa então estar capacitado para você poder direcionar alguém que está vivendo nos vícios, alguém que está passando então por um momento de depressão, alguém que está passando por um período de luto. Você agora que participou das aulas tem capacidade para falar pelo menos um pouco sobre esses temas com as pessoas, ou entendê-los em primeiro lugar. O que é muito importante, né? Às vezes você não passou por depressão, mas vocês discutiram esse tema, vocês ouviram sobre isso, então agora você tem capacidade de aconselhar essas pessoas. Se você se deparasse com alguém hoje que está vivendo luto, que conselho você daria para essa pessoa? Veja o quanto isso é importante. Quantas pessoas nós vamos nos deparar que estão passando por luto? Tem que ser algo prático, né? Não é suficiente para você absorver todo o conhecimento que os professores estão trazendo aqui e você guardar para eles. Você vai ter que levar isso à frente, porque o Senhor vai te usar com aquilo que você está aprendendo. Mas eu trouxe uma lista de outros problemas que nós não tratamos, que são tão corriqueiros e atuais quanto aqueles. Você vai encontrar por aí crianças que têm pais separados. Você já deve conhecer algumas, né? Você vai encontrar pais com filhos de necessidades diferentes, né? O que eu não coloquei necessariamente necessidades especiais, porque são diferentes, né? Existem diversas necessidades que você está vendo aí que os pais agora precisam de alguma orientação, de um cuidado, né? Você vai ver aí adolescentes com tentativa de suicídio. Você fala, não, mas isso não é real, né? É real, até crianças, né? Pela gravidade, às vezes, de uma doença, depressão, ou uma tristeza profunda que ele está passando. Idosos com depressão, né? Nós temos muitos idosos que vivem sozinhos e às vezes desenvolvem depressão, né? Você vê aí casais que não podem ter filhos, né? É uma dificuldade. Às vezes eles sonharam com isso, né? Eles queriam e não podiam, né? Casais com problemas de relacionamento. Então veja, nós tratamos 17 temas aqui, mas que não abordaram todos aqueles que existem. E nunca vamos abordar tudo, né? Sempre vai ter algo a mais para nós conversarmos. E a questão é, você vai estar no seu dia a dia, no meio da sua família, junto com seus amigos, no seu ambiente de trabalho, onde você estiver, e você vai precisar então saber como aconselhar as pessoas em qualquer tema que surja na sua conversa. Você fala assim, mas eu não estou capacitado para isso, vou passar o WhatsApp do pastor, né? Mais fácil. Mas Deus quer usar você. O pastor nem conhece aquela pessoa. Às vezes nem vai chegar naquele momento, né? E Deus vai usar a sua vida. Você é um cristão, conhece a palavra de Deus, e então o Senhor está chamando você para que você possa servir a Ele em meio àquela circunstância, para aquela vida ser então transformada. Todo o conteúdo que você recebe é bagagem, para que você possa então aprender aos temas específicos. Mas nós vamos então entender de forma geral alguns passos que vão te ajudar a pensar no aconselhamento independente da circunstância. E aí então, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, vamos ler do versículo 1 até o 17, para você relembrar a história de Elias, que se você já ouviu, você conhece, mas nós vamos ler inteiro para que todos possam aprender e você também relembrar. Eu vou ler os versículos ímpares, eu peço que a igreja inteira, juntos, leiam os versículos pares, por favor. Diz o seguinte, palavra do Senhor. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro,
eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Irmãos, então nós vemos aqui uma narrativa que fala para nós da forma como o Senhor agiu para reconduzir Elias ao serviço. Elias então passa por um momento de muita exaustão, ele enfrenta os profetas de Baal, ele está ali naquele instante onde ele clama ao Senhor, o Senhor manda descer fogo do céu, e aqueles homens clamam, dizendo que o Senhor de Elias era o Deus verdadeiro, e depois desse momento nós vemos então ele reagir a tudo isso, Jezabel então dá uma ordem para que ele fosse morto, e esta circunstância, que parece que é um outro homem, vivendo aqui agora, ela surge, e você observa então agora Elias, um homem que está com muito medo, com uma ansiedade extrema pela situação e ameaça que está vindo sobre ele, e as posturas de Elias, você começa a observar então que é um desejo de fugir daquela realidade, Então ele quer agora se esconder de tudo que ele está passando. O desejo de morte, quando ele se deita debaixo daquele zimbro, é como se ele estivesse dizendo então para tudo e para todos: eu quero desaparecer, eu não quero enfrentar esse problema, eu não quero dizer que eu vivo esta realidade. E por isso esse desejo então chega até ele, Ele quer agora se esconder, e todo o trajeto dele até que ele chegue à caverna é nesta intenção. Mas o interessante é o agir de Deus no meio desse processo, para mostrar como é que Elias vai ser então restaurado. Porque o texto mostra para nós então uma conexão sendo feita aqui do Senhor para com Elias. Elias não tem capacidade nessa hora de sair do seu problema. Elias não consegue então resolver aquela situação na sua mente sozinho, e Deus age como o grande conselheiro, o melhor de todos, o maravilhoso conselheiro, como diz a palavra do Senhor, trazendo passos. E a primeira coisa que o Senhor faz com Elias é estabelecer ali uma conexão. Quais são as necessidades deste homem? Ele está exausto, ele precisa comer,
ele precisa dormir. E é exatamente isso que acontece. Ele dorme, o Senhor o acorda através de um anjo e manda ele comer. Acontece isso mais uma vez, ele acorda e ele come, e depois ele ainda tem capacidade de andar, ali como diz o versículo 8, 40 dias e 40 noites até chegar naquela caverna. É interessante então o que o Senhor está fazendo aqui com Elias, que nada mais é do que olhar para a necessidade dele e fazer uma conexão. Gary Collins, autor do livro Aconselhamento Cristão, ele fala sobre esta capacidade de identificar um ponto de contato com aquela pessoa com quem você vai agora aconselhar. Ou seja, você vai ouvir aquela pessoa, você vai tentar de alguma forma fazer com que ela entenda que você está ali para ela. Você está disposto a ajudá-la de alguma maneira. Porque se a pessoa então ela não observar que você está ali disponível para ela, você já não vai conseguir nem a conexão, você não vai conseguir muito mais, seguir à frente, aconselhar, ajudar essa pessoa a sair daquele momento de dificuldade onde ela está. Alistair McGrath, então, ele fala sobre a arte de construir pontes, que nada mais é do que a mesma questão que Gary Collins fala, só que ele traz em outras palavras. É como se fosse a capacidade que você tem, você que está fora do problema, de atravessar o abismo para você chegar até aquela pessoa, para que ela também saia daquele momento, daquela circunstância que ela está vivendo então naquele instante. Então é você conseguir olhar para a pessoa, se identificar, ouvi-la, saber o que ela está passando, é o que Deus faz, sabe que ele precisa então, Elias precisa descansar e comer, e ele prepara. É como se ele estivesse trazendo todas as condições para que Elias se sentisse confortável e pudesse agora começar a abrir então o seu coração. Se nós como igreja absorvermos todo o conteúdo que nós tivemos ao longo das 17 lições, e nós, nas conversas que nós temos com as pessoas, nós não mostrarmos para elas que nós estamos disponíveis para elas, todo o conteúdo que você vai aprender nunca vai servir para você ser usado pelo Senhor para transformar vidas, para evangelizar as pessoas ou para que Deus converta o coração delas. Se você não aprender a fazer esta ponte, se você não atravessar o abismo para que a pessoa venha até você, confie em você, não existe evangelismo, não existe aconselhamento, não existe transformação. Você pode ser o melhor teólogo que exista, se você não souber se comunicar com a pessoa e ter este relacionamento com ela, você não vai então ter êxito. Você já pensou? Por que os visitantes muitas vezes chegam à igreja e não ficam? Já pensou nisso? Quantos visitantes, nós temos aí que passam pela igreja, por que eles não permanecem? Alguns deles não encontraram aquilo que eles achavam que teria dentro de uma igreja, E aí esses eu descarto. Agora aqueles que vêm à igreja para buscar a palavra do Senhor, o acolhimento, o amor, a compaixão, então, às vezes eles chegam dentro das igrejas e o que eles encontram? Nada, frieza. Não existe esse interesse nas pessoas de criar um ponto de conexão, de criar ali com elas esta ponte para que um relacionamento, mesmo que seja futuro, ele possa então surgir com aquela pessoa e ela vai embora. Onde que ela vai encontrar? A maior parte das pessoas, e isso você pode olhar, não é um registro estatístico oficial, mas é o que acontece muito. Muitas pessoas saem para procurar a palavra do Senhor, vão até igrejas presbiterianas, e eles saem das igrejas presbiterianas, eles vão para onde? Pentecostais. Por quê? Um acolhimento diferente. Por mais que você não concorde com a linha teológica deles, por mais que você seja de outra linha teológica, você é reformado, e eu te entendo e concordo com você, então às vezes eles são mais acolhedores. E nós criticamos às vezes, mas eles são acolhedores. E é por isso que a gente perde.
Eu digo perder não porque assim, estamos competindo, não. É porque nós estamos aqui como igreja e queremos ver a igreja desenvolver. Né? E essa frieza, então, ela pode atrapalhar. Não existe ponto de conexão se você não tiver intenção de ajudá-los e estiver disposto. Se você não estiver disponível às pessoas. Você já se perguntou por que os jovens não vêm à igreja? E os jovens, se você olhar por aí, faculdade, escola, futebol, eles são muito animados. São muito dispostos, muito unidos, né? Por que eles muitas vezes não vêm à igreja? Porque aqui não tem alguém que os ouça, que os acolha, que fale a língua deles, que tem uma postura que para eles, bom, dá para a gente ouvir ali, né? Ah, não, na igreja só tem aquele cara de pastor, né, de terno e gravata, fala um linguajar complexo, é muito difícil, então eu nem vou nesse lugar. Para onde os jovens estão indo? Que tipo de igreja? Bola de Neve. Por quê? É pelo conteúdo? Não, é pela forma de acolhimento. Conexão. Né? E às vezes nós ainda criticamos a Bola de Neve, né? Teve uma polêmica recentemente aí. Mas nós temos que pegar alguns pontos que as pessoas estão fazendo e nós não estamos. É estabelecer a ponte, né? Nós queremos que as crianças venham à igreja, o que é que nós temos que fazer com as crianças? Criar pontes com elas. Ah, mas eu não falo a língua da criança. Bom, então você não vai criar ponte com criança. Ah, eu quero que o jovem venha para a igreja, o adolescente, o idoso venha para a igreja. O que você tem que fazer? Criar conexão com as pessoas. Se o seu relacionamento não tiver em você disposição no coração para que você possa simplesmente parar, analisar aquela pessoa, ouvir ela, para você tentar encontrar um ponto de encontro ali, você não vai conseguir. E é por isso que nós, muitas vezes, vem desta questão que Alistair McGrath fala. Quando você fala de apologética, né? Você fala assim, eu sou de uma igreja, o outro é de outra, né? Eu tenho ali irmãos, vizinhos, pessoas do trabalho que estão de outra religião, têm outra ideia, outras filosofias. Por que é que a gente não consegue dialogar com eles? Porque a gente não quer criar pontes. Você cria barreiras, né? É melhor eu não me aproximar dos mormons, porque vai que, né? Vai que eu me deixe levar pelo que eles estão aprendendo, né? Pronto, você já fechou a porta ali, né? Agora você tem na sua família pessoas que são de outra religião. Crie uma ponte de contato, porque senão você nunca vai evangelizar essas pessoas. Aconselhamento é isso, é conversa, né? É você estar no dia a dia e a pessoa entender que você está disponível para ela. Você está disposto a ouvi-la e disposto a viver com ela, dependendo do tempo que isso vai acontecer. Porque aí você vai ver o outro lado acontecer, né? Se você começa, que é você que tem que partir, você vai ver a pessoa estando disponível para que você possa auxiliá-la. Isso é confiança, né? Então, você age, que você tem o conhecimento, e a pessoa vai reagir, né? Ela vai então se abrir, ela vai começar a falar com você. Alguém pode ler para nós um texto? Romanos 12, do 9 ao 16. Se alguém quiser comentar alguma questão, pode levantar a mão que eu paro aqui. Romanos capítulo 12, do 9 ao 16. Tudo bem, então é relacionamento, né, que Paulo está falando aí. É um amor, é uma mutualidade. Como é que acontece a mutualidade? É na confiança, né? Se você não estabelecer um ponto de confiança com as pessoas, não existe mutualidade. Você pode ser a pessoa mais amorosa, mais hospitaleira, mais misericordiosa, mas se não existir esta confiança,
não vai existir mutualidade, você não vai conseguir aconselhar ninguém. E para existir confiança, precisa ter contato. Se você, como parte da igreja, não gosta de pessoas, você não vai falar do amor de Cristo para ninguém. Não é verdade? Você não vai chegar nas pessoas. Precisa ter contato. Você precisa estar com as pessoas, precisa viver com elas, né? Precisa estabelecer esses pontos, né? E alguém, então, que nos mostra o exemplo mais interessante e sábio para poder, então, estabelecer um ponto de contato é o próprio Cristo, né? Mateus capítulo 13, dos versículos de 1 a 3, alguém pode ler para nós, por favor? Isso, até aí só, não vamos ler a parábola inteira, só para a gente poder lembrar do recurso que Jesus usava para criar conexões. As pessoas que estavam perto dele ali, tinham muitos então que iam entender a linguagem da agricultura. Em outro momento você vê Jesus falar sobre parábolas entre um trabalhador e seu senhor. Então veja o recurso que ele está usando para criar uma ponte. Ele está falando a língua deles, né? Ou seja, é como se ele dissesse para eles o seguinte: eu conheço a realidade de vocês, eu sei o que vocês estão vivendo, eu sei a dor de vocês, eu sei o quanto é difícil plantar, o quanto é difícil colher, mas aí ele traz grandes lições em tudo isso. Então é interessante que Jesus é o mestre em construir pontes, é o mestre em estabelecer conexões, porque onde ele está, com pessoas de culturas diferentes, até mesmo inimigos, como a mulher samaritana, ele é capaz de estabelecer uma conexão, uma ponte. Qual é a ponte com a mulher samaritana? É a água. Algo tão simples, rotineiro, mas que ele usa então para estabelecer aquela conexão. Primeiro porque ele se mostra disponível. E ela pergunta: quem é o Senhor para estar aqui falando com uma mulher? Um judeu falando com uma mulher samaritana. Até ela estranha, né? Mas ele está disponível. E aí aquele diálogo começa, e o aconselhamento começa ali, o evangelismo começa, e a transformação então vem na vida dessa mulher, né? Então isso é importante você estabelecer, para que a pessoa saiba então que você tem algo a falar para ela que faz sentido na vida dela. Você vai falar com um jovem hoje, se você não chegar para ele, mostrar que você está disponível com este ponto de contato, você pode tentar chegar para ele e falar assim: olha, meu querido, se você não for para a igreja hoje, você vai para o inferno. Para ele não faz sentido nenhum você falar isso para ele, e de repente ele vai falar assim: ó, tá bom, obrigado. Pronto, nunca veio na igreja. Agora você chega diante dele, ouve, conhece, estabelece um ponto de contato. Estudos. Quem aqui já estudou na vida? Um ponto de contato. Você sabe o que é a vida de um estudante. Você sabe das dificuldades. Pergunta da vida dele de estudante. Conversa. Ouve, né? Tão difícil isso hoje. E aí você começa a estabelecer ali alguns pontos, e a pessoa começa a pensar assim: nossa, fulano é da igreja, mas não é tão chato assim como eu pensava, né? Que é isso que eles pensam. Não vou nem conversar com a pessoa que vai na igreja, porque imagina, né? E às vezes isso acontece dentro de casa, né? Você vai conversar com um adolescente fala assim: não quero nem conversar. Ela vem falar de igreja. Não, você vai falar de vida. Cristianismo é vida, né? E esse ponto de contato então vai fazer com que você mostre para eles que a sua vida, ela é muito boa por causa do Senhor. Você passa pelos mesmos problemas, você também estudou e passou por dificuldades, você também casou e passou por dificuldades, você também passou pelo luto, passou pela ansiedade, passou pelo medo, e aí por diante vários problemas que nós já passamos e enfrentamos, nos quais Deus vai nos usar para nós podermos falar para as outras pessoas. Alguém quer comentar alguma questão sobre esse ponto da conexão? Jatir? Sim.
Sim. É uma sensibilidade na hora do contato ali, né? Isso. Uhum. Ele observou a necessidade e... Sim. Uhum. Sim. E eu acho que é tão difícil para quem é cristão e muitas vezes é ensinado a agir assim. Eu tenho conhecimento, então eu vou falar o que eu quiser para a pessoa, né? Eu vou forçar ela para que ela possa soltar alguma coisa para que eu possa direcionar. E se não tiver essa abertura, isso não acontece. Você pode ficar falando ali a Bíblia inteira para a pessoa. Se ela não estiver disposta a ouvir, se ela não quiser o seu conselho naquela hora, não vai adiantar, né? E muitas vezes essa é a postura, né? Eu sei que fulano está precisando de ajuda, então vou forçar aquela pessoa. Não, se ele não estiver confiando em você, ele não vai falar. Você pode ficar falando ali, até pode ser a verdade, mas às vezes a pessoa não quer naquela hora, né? Então é necessário isso. E o Senhor então ele faz esse ponto, ele prepara Elias para o próximo passo, que é então a exploração, que nada mais é do que, agora vamos cavocar, né? Vamos tentar ver o que é que sai aqui, o que é que dessa conversa vai então brotar. E aí começa um diálogo. Que fazes aqui, Elias? E Elias começa a falar, né? Eu fui zeloso, eu cuidei e tal, e aconteceu tudo isso. Aí novamente, o que você faz aqui, Elias? Então veja que o Senhor já estabeleceu um ponto de conexão, porque Ele manda um anjo para trazer então a comida para ele. Ele come, descansa, vai então até a caverna, no momento que ele precisava estar sozinho, e é ele e Deus naquela hora. E muitas vezes essa exploração, esse diálogo só vai acontecer assim, né? Não adianta eu falar aqui no meio do grupo inteiro e falar assim: fulano, fale agora sobre o seu problema, né? Não vai acontecer, né? E às vezes você vai precisar levar a pessoa a essa circunstância onde ela vai se sentir mais à vontade, onde ela está ali confiando, né? Isso é muito importante, nessa confiança que você não vai passar aquilo que você está ouvindo ali para frente. E aí começa esse diálogo que tem aí então entre Elias e o Senhor, né? Ele sabe diante de quem ele está, né? Quando você olha o Evangelho de João, capítulo 16, Jesus então diz: virá sobre vocês o Consolador, aquele que vai guiá-los. E quando nós olhamos a relação de Elias com o Senhor nesse momento, é exatamente essa certeza que ele tem. Ele sabe que o Senhor, aquele que é o Consolador, aquele que é o melhor conselheiro, ele está ali presente. Ele pode falar que Deus vai trazer a paz, né? O deleite ao coração dele naquele instante. E aí ele começa então a abrir o coração. O que é abrir o coração? É alguém que vai diante de você expor as piores feridas que ela tem, as maiores dores, os maiores traumas, porque ela está confiando em você e aquilo não pode sair dali. Por quê? Porque muitas vezes esse vai ser o primeiro de muitos encontros, né? Vai ser às vezes longo, né, esse caminhar, e a pessoa ela vai contar para você. Você não vai resolver metade dos problemas dela na primeira conversa. Você identifica um ponto, você vai ter que trabalhar esse ponto. Resolveu? Próximo ponto. E assim você vai, né? E vai nessa exploração. Pode ser que na primeira conversa que você tenha com a pessoa, ela não fale nada, você só está estabelecendo a conexão com ela, né? Essa via de mão dupla, como o Jatir falou. Às vezes na segunda, terceira, ainda não aconteceu nada. Você está criando um relacionamento, né? O cristão precisa entender o quanto isso é importante, porque é no relacionamento, é no contato que você vai falar de Cristo. Você não vai chegar para ele forçando uma situação, né? Porque qualquer aconselhamento que você vai trazer, né, como cristão,
você pode usar aí a base, né? Deve usar aí a sua orientação, né? O Evangelho. Então você vai ter que lembrar disso. O Evangelho vai ser a base para tudo para você. E aí você vai então devagar para que você possa chegar nessa pessoa. Você imagina então um momento de exploração onde você vai encontrar com o idoso. E o idoso muitas vezes, né, está naquela situação onde ninguém na família tem paciência mais com ele. Ele quer falar da vida dele, quer contar as histórias, as dores, e ninguém na casa mais tem paciência. Ou o idoso está ali e de repente ele está sendo ignorado pelas pessoas. É uma realidade muitas vezes dentro dos lares, né? Ele é invisível, né? Ninguém quer ouvir o idoso. Ele precisa de alguém para que possa aconselhar ele. Ah, mas ele viveu já tanta coisa. É um ser humano como qualquer outro, que tem necessidades, que precisa que a palavra do Senhor acalente o seu coração e o direcione. Uma vez eu ouvi, no meio de um funeral de um idoso, né? O idoso havia falecido, e um pastor foi fazer o funeral. E o pastor que estava no funeral, ele leu o texto. Bom, chega aos 70, é enfado, é canseira, e depois morre. Tudo bem que essa é a realidade para depois, para algum tempo à frente. Mas que tipo de conforto é esse? Você já foi visitar alguém que estava doente? Daí você tinha aquela pessoa que foi junto com você e falou assim: sabia que minha prima morreu disso? Já viu alguém assim? Chega lá e fala assim: nossa, minha prima estava com a mesma coisa que você, morreu ano passado. Infelizmente é a realidade. Às vezes, principalmente de crente, tá? Insensibilidade. Cadê o amor? Como que você vai construir mutualidade? Como é que você vai construir com aquelas pessoas um ponto de conexão se ela já está no fundo do poço e você quer jogar pedra em cima? Né? Não vai explorar o coração dela de jeito nenhum, você não vai ajudar ela porque você não está disposto a ouvir. Começa aí o ponto de contato, né? Você quer ouvir, para você poder então falar para essa pessoa. Alguém lê para nós Colossenses capítulo 1, versículos 28 e 29, por favor. Vejam só, Paulo está falando aqui então que o desejo dele é que as pessoas aprendam sobre Cristo, né? E como é que ele vai levar essa verdade? Como é que ele vai então advertir, como é que ele vai ensinar as pessoas? Versículo 29, é para isso também que eu me afadigo, esforçando-me o mais possível. Então vejam só, ele está disposto, ele quer ver aquela vida transformada, ele quer ser usado pelo Senhor para que o poder de Deus venha através dele nas palavras que ele vai trazer ali sobre o Evangelho. Então você tem que estar disposto a ouvir aquela pessoa para você poder ter este contato, para você poder começar a explorar conforme ela fala, conforme ela abre o coração. Se você vai conversar com uma criança, vamos pensar que Deus colocou uma criança para você aconselhar. Quais assuntos você acha que vão surgir nessa conversa? Vamos citar 3? Me ajuda aí. Um desse grupo aqui, vai. O que é que vai surgir no meio de uma conversa de criança? Hã? Qual que é a idade? Escolhe a idade aí. 5 anos, vamos lá. O que vai surgir nessa conversa?
coisa? O quê? Reclamação sobre os pais. Uma segunda coisa. Jogos, né? Terceira coisa. Super-herói predileto. Pronto. Você tem 3 coisas que estão na mente dessa criança. E você vai ter que aconselhar ela. Às vezes nessa fala do super-herói, do jogo favorito, daquilo que elas estão vivendo, que ela está brincando, ela vai mostrar o quanto os pais são bravos. Você está com sensibilidade porque você está disposto a aconselhar aquela criança. Mas criança é o pai que tem que cuidar. Você está no reino de Deus. E Deus pode trazer uma criança para conversar com você no final da escola dominical, tá? E ela vem e fala para você, sabia que eu ganhei uma boneca, um boneco? E aí ela começa a contar. E você se mostra interessado, né? Disponível para ela, porque ela está disponível a falar da vida. Ela está abrindo o coração dela para você. Você acha que é fácil isso acontecer? Não é. Tem criança que não fala nada. E de repente aquela criança chega perto de você e ela começa. Porque ela confiou em você. No seu olhar, no seu contato, você abaixou para ouvir ela. Você falou assim, você é importante, com o seu gesto, com a sua postura. Eu quero viver com você agora. Eu estou aqui por causa de você. Você vai falar com um adolescente. O que é que você espera ouvir de um adolescente? O que é que você acha que vai aparecer? Vamos lá de novo, 3 coisas. Me ajuda aqui. Adolescente agora, vamos jogar aí 15 anos. Futebol. Vai. O que adolescente fala aí? Videogame. Escola. Ótimo. Quem nunca viu um jogo de futebol ou jogou futebol, já teve videogame e já esteve na escola. Prontos. Você tem 3 pontos de conexão para você começar a conversar com ele. Se você chega para esse adolescente, você ignora que ele falou do videogame, do futebol, da escola, e você fala para ele assim, viu, você não foi na escola dominical domingo. Cadê o ponto de conexão? Ele vai falar assim, eu tentei falar do futebol, ele nem escutou. Eu tentei falar do meu videogame, ele nem quis ouvir. É a minha vida. Ponto de conexão para que ele possa confiar em você. E aí comece um diálogo. Qual o jogo que você jogou? Que legal, que fase você chegou? Você já chamou alguém para jogar? Posso jogar com você? Por que não? Mas já passei da idade. Eu também já passei da idade. Mas se a intenção é salvar uma alma de um adolescente, eu jogo videogame. Até futebol, que eu sou péssimo em futebol. Por quê? Deus está me mandando fazer isso. Deus está trazendo aquela pessoa que está se abrindo. Você já viu um adolescente falar sobre a vida dele? Naturalmente? Não, de repente ele escolhe você para abrir o coração. Deus está te usando. É o momento da exploração. Ele falou do trauma dele. Ele falou, sabe do quê? Coração partido. Quem nunca foi adolescente, não feriu o coração no primeiro amor, né? Naquela paixonite. Está chorando a semana inteira. Aí você vai descobrir o quê? Esse é o motivo da tentativa de suicídio daquele adolescente. Não, pastor, isso aí é muita bobeira. É a vida dele que você tem que respeitar. O que ele está passando, o que ele está sentindo. Ele não tem a sua maturidade para entender que as paixões do passado, da sua juventude passam, e você cresce, você encontra outros. Ele ainda não entende isso. Ele está vivendo aquele momento que ele estava apaixonado pela menina mais bonita da classe e ela ignorou ele. Pronto, acabou o mundo para ele. É isso que ele precisa que você escute. E a exploração vai acontecer ali, na hora que ele fala assim, eu tentei falar com fulano, ela não me escutou. Ele está tentando falar com você. Ele está tentando mostrar para você que ele confia em você e você precisa ouvir. Aí você continua a conversa. O que aconteceu? Eu estou interessado em você. Entendem, irmãos? É uma coisa que parece tão básica, né?
Mas é relacionamento. Se a igreja não está disposta a se relacionar, assim como Jesus estava se relacionando com todos que chegavam perto dele, nós não vamos estabelecer pontos, não vamos falar de Cristo, não vamos evangelizar, e as pessoas não vão chegar aqui. Elas vão para onde os braços estiverem abertos, os ouvidos estiverem abertos, porque é isso que eles estão procurando. E aqui eu não estou falando de uma ou outra idade, né? Nós passamos por todas aqui. Porque estamos falando de pessoas, né? Quando você olha então o Senhor Jesus, você observa que ele tinha uma tática que o Jatir até já mencionou para nós, não vou nem ler todos os textos aqui, por causa do nosso tempo, que é as perguntas, né? O que queres que eu te faça? Jesus utilizava esta estratégia para conseguir explorar o coração, e ele ia levando em perguntas. O que é melhor? Que o paralítico então ande ou que sejam perdoados os pecados? Então veja, ele usava um recurso. Ele usa o recurso da parábola, ele usa o recurso das perguntas, ele conversa, ele fala das dores, ele fala das necessidades. Observe os diálogos nos encontros que Jesus tem com as pessoas e veja como ele é o excelente conselheiro. Ele está disponível às pessoas. Ele está disponível para a prostituta, ele está disponível para o pescador, ele está disponível para todos aqueles que estão ali na benfeitoria, que estão ali os publicanos, está disponível para todo mundo. E é isso que você deve ser, deve estar disponível às pessoas. E aprender a ouvir, para você fazer as perguntas certas, isso é um exercício, isso é algo que você tem que trabalhar. Não é fácil, de repente, você fazer uma pergunta com profundidade, para que ela conte para você nas entrelinhas e você possa dizer, não, você precisa pensar nisso daqui. Não é tão simples assim, mas é um exercício. Do mesmo jeito que você começa qualquer coisa na vida, você vai aprendendo, vai desenvolvendo, você vai ficando cada vez melhor naquilo, e aí você então se torna também um conselheiro que o Senhor então vai te usar. É muito importante você saber então para onde você vai levar essas pessoas, né? Além da conexão, a exploração, o texto fala para nós sobre um planejamento. O Senhor então ele tinha um propósito na vida de Elias. Ele envia o anjo para que o anjo possa então direcionar ele com as necessidades básicas. Estamos preparando o terreno, criando a conexão para que ele esteja bem para falar. Está sozinho na caverna, o que você está fazendo aí? Começa a exploração, ele está conversando, ele está disponível. Mas para que isso? Para que ele pudesse levar Elias a um fim, a um propósito, um objetivo. Tirar ele do caos que ele está vivendo, para levar ele para um momento de esperança. E isso acontece. Ele descobre então que o Senhor está com ele em todos os momentos, não só no terremoto, no fogo, Deus está com ele em tudo. E essa é a intenção deste diálogo. Fazer com que ele ponha para fora e veja a presença do Senhor naquele vento tranquilo. Ou seja, parece que não está, mas o Senhor está. Em todo o tempo o Senhor está. Por mais que eu não veja, por mais até que não esteja ouvindo Ele de forma clara e audível, né? Então o objetivo de todo o aconselhamento não deve ser tornar a pessoa dependente de você para o resto da vida. Mas é fazer com que ela se torne uma pessoa madura, principalmente naqueles pontos, ao ponto dela então seguir, continuar a caminhada, continuar fazendo aquilo que Deus chamou ela para fazer. É claro que eu não estou falando aqui de uma criança, você viu que ela tem uma dificuldade muito grande, ela se abriu com você e ela é criança, é adolescente, eles ainda não têm maturidade de vida para você soltar eles e falar assim, vai, se vira agora. Não, às vezes ele vai se abrir com você e você vai ser o ponto na igreja que vai ser o elo de conexão com essa criança, com esse adolescente, até que ele alcance a maturidade. Ele vai se tornar um adulto e vai lembrar do que você fez por ele, dos conselhos, dos momentos que você ouviu, dos instantes que você doou o seu tempo para essa pessoa, você marcou a história de alguém. Só assim, mas eu não tenho tempo. Aí você vai ter que conversar com o seu mestre, que disse que era para você então fazer discípulos. Aí você conversa com ele. Mas eu não gosto de pessoas. Você vai ter que conversar com o seu Senhor, que disse que você deve amar os outros assim como Ele é o Deus de amor. Se você tem algum problema no coração, que impeça com que você chegue até as pessoas, estabeleça essa conexão, trate isso. Que Deus está te chamando para estabelecer uma conexão, explorar os corações conforme eles abrem, com um objetivo muito claro, levá-los à esperança, que é Cristo Jesus. Por isso a base para todo aconselhamento vai ser o Evangelho.
Você tem o Evangelho para direcionar o seu coração, e é o Evangelho que vai começar a direcionar aquele coração. Então você vai ter que usar as Escrituras. Você vai ter que ter isso como norte para você e para aquela pessoa. Ah, mas é criança, criança não entende. Será? Explica para ela devagar, pouquinho, na linguagem dela. Brinca com ela e no meio da brincadeira fala sobre Jesus. Acha uma estratégia. Adolescente, eles vão te ouvir. Do mesmo jeito que você tem facilidade hoje para falar com um adulto, porque você sabe o que ele pensa, o que ele vive, lembre o que a criança está passando, escute. Né? E aí você vai levar então ela a esse fim, que é chegar a esse momento de maturidade. Né? Eu vejo Paulo falar nesse texto aos Filipenses: eu estando com vocês ou não, eu espero que vocês estejam firmes em Cristo. Veja que interessante então a fala do apóstolo Paulo. Ele está dizendo àqueles irmãos: mesmo se eu não estiver mais com vocês, eu quero que vocês estejam firmes. Ele poderia dizer assim: não, eu sou o apóstolo Paulo, eu quero que vocês fiquem ligados a mim para sempre, eu quero que vocês sejam dependentes de mim para sempre. Não é isso que ele quer. Ele quer que aqueles irmãos em Cristo se tornem maduros, ao ponto deles, mesmo sozinhos, ainda estarem firmes em Cristo Jesus. E esse é o nosso maior objetivo. Né? E aqui o último ponto que você vê então é desenvolvimento que o Senhor leva ao longo da história de Elias. Conexão, exploração. Ele tinha um planejamento, né? Ele tem um fim, que é levar ele à esperança, e depois que ele alcança aquela esperança por causa da presença do Senhor, ele sai para cumprir uma missão. Ele precisa ungir agora Azael como rei, e ele precisa ungir agora os outros para que estejam à frente e continue o serviço. Ele sai dali e ele continua. Ele vai lá ungir depois Eliseu, e a história então segue. Não falando mais de um homem que está ali num estágio profundo de depressão, mas um homem que agora está com esperança, alegria e disposição para servir ao Senhor. Então veja, tem que ter um fim e você precisa saber onde você vai chegar. Como que você vai fazer isso? Você precisa levar com que essa pessoa então entenda que existe um fim, né? Que os problemas, eles não estão aí para que você possa carregá-los para sempre. Onde é que está a esperança para essa pessoa? Você pode usar a palavra do Senhor, 1 Coríntios 10, 13, onde diz então que o próprio Deus, aquele que te permite as provações, é o Deus que vai te dar o livramento. Você vai usar o Salmo 40, que nós acabamos de fazer leitura, ou seja, Deus é aquele que vai tirar do poço de perdição. É o Deus que ouve a sua oração. Você vai usar o texto então da palavra do Senhor, que mostra então que o Senhor é aquele que está com ele em todos os momentos. De alguma forma você vai ter que levar essa pessoa a entender a Cristo, o Evangelho, entender então a graça do Senhor, para que ele continue sem depender de você em todos os momentos. Quanto tempo isso vai durar? Não sei, você pode tentar estabelecer aí. 5 encontros, 10 encontros, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não sei. Você vai ter que ser sensível ao ponto de você entender. Aquela pessoa passou, venceu aquilo, ela entendeu. Né? Posso passar para o próximo ponto, ou eu posso liberar ela, vamos dizer assim, para que ela continue vivendo, e depois eu chamo ela de novo se precisar. E se for recorrente o mesmo problema? O que é que você faz? A pessoa caiu em pecado, veio, pediu o seu conselho, você fez todos esses passos aí que a palavra nos mostra, né? Que aí na verdade foi Gary Collins que selecionou e segmentou dessa forma. Você fez tudo. Passou 2 semanas, ela fez a mesma coisa. O que é que você faz? Começa de novo. E se ela fez de novo? Talvez. Isso. Uma boa. Isso mesmo. Uhum. No nosso primeiro. Exato. Uhum.
Certo. Mas eu posso te fazer uma pergunta? Quantas dores eles têm, né? A viver com as pessoas, né? Ouvir. Sim. Ninguém quer escutar a dor do outro, né? Mas sabe uma questão que eu acho que nos ajuda? Levanta a mão aqui, quem já aconselhou alguém que teve tentativa de suicídio? Quem já aconselhou alguém que teve ansiedade? Quem já aconselhou alguém que perdeu um dente? Já falou com criança que perdeu o dente? Quantos aqui já foram discipulados dentro da igreja? Levanta a mão. Se você foi acompanhado por alguém, você sabe o que é ser acompanhado, ser cuidado. Se você não foi, você vai aprender em algum momento, porque é para isso que o Senhor te chamou. Você precisa entender o que é esse cuidado. O que é alguém te ouvir? E aí, para você poder ter essa sensibilidade, para você poder chegar para um adolescente e sentir a dor dele ali. Tem que saber estabelecer um limite, tá? Para que você não se perca em meio ao aconselhamento ali, emocionalmente. Porque é muito pesado. Nós tivemos um casal, acho que eu já comentei aqui, os irmãos já passam a palavra, Paulo. Um casal que a gente acompanhava, eu e a Vânia.
Eles não eram da igreja e ele era alcoólatra e tinha vícios e ele tentou se enforcar. Tinha uma filha já, acho que com 4 anos. E eu fui no hospital, ele estava com o pescoço todo marcado. Um jovem, tinha tudo pela frente. Mas para você chegar, para você ver uma pessoa que está nessa situação, você tem que estar bem com Deus, estar forte para você poder suportar, para que aquele baque emocional que vai vir diante de você não te derrube. Não é simples. E esse amor que vai levar você a voltar a essa pessoa é aquilo que o Senhor vai fazer através de você, e isso tem que acontecer inicialmente dentro da igreja, no discipulado. Graças a Deus, hoje ele se converteu, a esposa também, estão na igreja, ele se tornou um excelente advogado, ele não tinha profissão na época, ou seja, louvor a Deus pela vida dele, que mudou completamente, porque o evangelho entrou na história dele, né? Deus fez uma ação na vida desse rapaz. Paulo, quer comentar? Isso. Para entender, né? Sentir ali. Exatamente. Continue fazendo. Exatamente. Muitas vezes a gente para, né? Às vezes não quer ouvir mais. E é exatamente isso. O Senhor Jesus, em Mateus 18, ele nos ensina sobre o aconselhar. Você vai até lá, ouve a pessoa. Se ela não quer, depois que foi levada à igreja, considere-o como um publicano. Ou seja, vai ter gente que você vai instruir, ela vai rejeitar, você não vai ver o resultado que você queria, mas você está disponível. Vai que ela precisa daqui a pouco. Ela pode te procurar. E ela sabe que em você ela vai encontrar, então, uma direção. O nosso versículo, então, Colossenses 3,16, é tudo isso mesmo, tá? Para nós podermos ler. Então, que você lembre de todos os temas que você estudou ao longo desse trimestre, revise eles, tire suas dúvidas, porque a partir do momento que você tem conhecimento, você já vai ser usado por Deus para ajudar as pessoas nesses temas, além de você mesmo, e os demais, existem tantos por aí, esteja disposto a aprender, disponível para servir e seja sensível às dificuldades, às dores das pessoas, para que você possa ser usado pelo Senhor e levar as pessoas até a esperança que é Cristo. Vamos passar ao nosso encerramento? Vamos uma sala só hoje? As crianças podem ver.